Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso sobre desobsessão, baseado no livro de mesmo nome do espírito André Luiz, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, continuando hoje a partir do capítulo 24, Médiuns Esclarecedores. Vamos lá. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados, constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores. São eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou o socorro necessários. Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Vejamos alguns dos itens do trabalho fundamental que se lhes assinala. 1. Guardarem atenção no campo intuitivo a fim de registrar com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. 2. Tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. 3. Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns psicofônicos que devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. 4. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento. 5. Impedir a presença de crianças nas tarefas de desobsessão. Outros aspectos de suas funções serão lembrados nos capítulos 13, 32 e 37. Beleza, então vamos lá. O André Luiz chama os dialogadores, aquilo que antigamente se chamava de doutrinadores, de médiuns esclarecedores. São as pessoas que vão dialogar com os espíritos em sofrimento, aqueles que não incorporam, os que conversam com a entidade manifestada. Então, se é importante ter um médium que dá passividade para que a entidade tome conta do seu corpo, para que possa se exprimir, é igualmente importante que haja junto desse médium uma outra pessoa que terá a função de ouvir e dialogar com a entidade, conversar com ela a respeito das suas queixas, das suas dores, enfim, dos seus sofrimentos. São essas pessoas que o André Luiz chama de médiuns esclarecedores. Então eles podem não ser médium no sentido mais exato do termo, como alguém que recebe o espírito, porém, frequentemente são pessoas que recebem da espiritualidade um apoio magnético muito grande na cabeça, que faz com que suas intuições fiquem muito afloradas, afiadas. Então, enquanto o esclarecedor está conversando com uma entidade manifestada, do lado dele costuma ter um mentor que está lhe inspirando, que está direcionando os seus pensamentos. Então, manifestou ali um espírito, às vezes o esclarecedor não sabe nem como fazer, de repente vai vindo na cabeça dele. Ele começa a ter intuição, se é homem, se é mulher, se foi assassinado, se é um espírito obsessor, se é um espírito rebelde. E sem saber como, ele vai tendo inspiração para levar o assunto para essa direção ou para aquela outra. Por isso que sim, eles também são médiuns, mas que vão receber intuições, inspirações para que possam então realizar um bom trabalho. E o André Luiz aqui lista 5 itens fundamentais, vamos revê-los, né? Número 1, guardarem atenção no campo intuitivo, a fim de registrar com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões.
Então a gente já teve a oportunidade de falar aqui que o ideal é que os médiums cheguem, aliás, os trabalhadores da desobsessão cheguem, fiquem quietinhos no seu canto, fazendo uma leitura, orando, meditando, né? Então o médium esclarecedor, ele vai estar atento às intuições que venham. De repente pode vir uma intuição, né? Faça isso, faça aquilo, leia isso, leia aquilo, argumente nesse sentido, argumente naquele outro. Então a primeira função dele é estar recolhido e preparado para receber do alto as inspirações. Número 2, isso aqui é muito importante, gente. Só toca no corpo do médium em transe quando necessário. Isso é muito importante. Até no desenvolvimento mediúnico, é comum que as pessoas cheguem lá, batem no ombro, encosta, o médium leva um susto, porque ele está sensível, ele corta o transe. Então você vai conversar com a entidade, você não precisa agarrar o médium, não precisa segurar, a não ser naturalmente que aconteça algo que necessite, sei lá, o médium desequilibrou, vai cair, então você segura. Mas do contrário, como o médium tem que ter autodisciplina para que a entidade se manifeste de forma contida, não existe razão para que quem vá conversar com o espírito manifestado encoste no médium. Porque o médium frequentemente fecha os olhos e vai estar ali falando, certo? Então se você chega e encosta nele, ele leva um susto, porque está hipersensibilizado. Então não toca no médium. 3. Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns psicofônicos, que devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Isso aqui ele está falando naturalmente, né, dentro da equipe mediúnica, ou eventualmente quando há alguém a ser assistido, de ter tato suficiente para perceber o que é espiritual e o que é da cabeça da pessoa. Ou seja, não excluir a medicina, não excluir a psicologia, não excluir a psiquiatria dentro dos quadros apresentados, porque nem tudo é espiritual. Ou, ainda que seja espiritual, muitas vezes já causou algo no físico. Então, não se despreza o concurso da medicina, tá? Se trabalha em conjunto com ela. Então, esses médiuns, eles têm essa tarefa, como eles não entram em transe e têm condições de observar melhor as manifestações através de um médium, eles podem perceber em algum momento que aquele médium está precisando de ajuda, ou que aquela pessoa que está sendo obsidiada, cujo obsessor está se manifestando ali, seja uma pessoa que necessita também de um encaminhamento, de uma ajuda nesse sentido. Então, isso também é uma tarefa importante. 4. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento. Gente, não tem nada no trabalho de desobsessão que mais me irrita do que ver as pessoas chamando o obsessor de irmãozinhos. Primeiro, porque isso é falso. Segundo, o espírito está ali manifestando, supondo que é um inimigo seu. Se ele tivesse encarnado e se ele tivesse condições, ele poderia até querer te matar. Você realmente acha que ele é seu irmãozinho? Você realmente tem esse nível de evolução espiritual para compreender que aquela pessoa que está querendo te matar é realmente seu irmão? Então, esquece esse negócio de chamar o obsessor de irmãozinho. Então, quando manifesta uma entidade, a gente não pode tratá-la como se ela fosse uma criança, como faz a maioria das pessoas. Perceba, se você chegar na sua casa e encontrar, sei lá, sua tia, sua mãe, sua filha, sua mulher, seu marido chorando, a primeira coisa que as pessoas têm, o primeiro impulso é de secar as lágrimas da pessoa. Ai, não chora não, é uma menina tão bonita, para que chorar? Porque as pessoas não sabem lidar com o sofrimento e a primeira coisa que tentam fazer é estancar o sofrimento. Olha, se a pessoa está chorando, tem um motivo, deixa ela chorar. Ela está pondo alguma coisa para fora. Então você vai fazer companhia para ela. A hora que ela se acalmar, aí você conversa. Aí você tenta entender o que está acontecendo. Então é isso que o André Luiz está chamando a atenção, né? Essa doçura que às vezes as pessoas têm. Chora não, minha querida, meu querido. É muito superficial, é infantil, é bobo.
Mas, por outro lado, se a pessoa começar a agir que nem um carrasco, com severidade, querer esfregar a verdade na cara da entidade, ela está indo para um outro extremo, o que também é prejudicial. Então, a gente tem que ter tato psicológico. O que é isso? Saber ouvir, saber falar, colocar as palavras na hora certa, no momento certo. E até recomendo para as pessoas que estão nesse serviço que elas leiam livros de autoajuda, leiam livros de psicologia, para entender como é que aconselha, como é que escuta, como é que orienta. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente vê isso, o obsessor está ali, o espírito sofredor está angustiado, mas o esclarecedor está mais angustiado ainda, falando um monte de coisa verborragicamente na orelha do espírito. Calma, gente. A gente tem que ter tato, sensibilidade, que é algo que naturalmente você aprende na prática e também estudando. Então, André Luiz está coberto de razão. E número 5, impedir a presença de crianças na tarefa de desobsessão, que é uma coisa meio óbvia, né? O que uma criança vai fazer ali, vendo o espírito gritar, o espírito urrar? O ambiente geralmente se apaga as luzes, né? Isso é muito forte para a imaginação infantil, não tem porquê criança estar presente, né? Capítulo 25. Equipe mediúnica, psicofônicos. Minha webcam queimou, eu comprei uma outra, mas ela não tem a mesma qualidade. Então, logo mais a gente vai ter recurso para comprar uma webcam melhor. Então, ignorem tanto que a imagem, olha só, não consegue nem focar. Olha, tanto que estoura. Enfim, mas por enquanto serve. Na obra da desobsessão, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados, para que estes sejam socorridos. Deles se pede atitude de fé positiva, baseada na certeza de que a espiritualidade superior lhes acompanha o trabalho, em moldes de zelo e supervisão, compreendendo que ninguém é chamado por acaso a tarefa de tamanha envergadura moral. Verificarão facilmente que da passividade construtiva que demonstrem depende o êxito da empreitada de luz e libertação em que foram admitidos. Atentos à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo se lhes rogue o cuidado para alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Número 1. Desenvolvimento da autocrítica. Número 2. Aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico, para que se lhes apure a capacidade de transmissão. 3. Reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. 4. Abstenção de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. 5. Fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. 6. Domínio completo sobre si próprio, para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. 7. Interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. 8. Defesa permanente contra bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer o estímulo e a amizade de quantos lhe incentivem o coração ao cumprimento do dever. 9. Discernimento natural da qualidade dos espíritos que se lhes procurarem as faculdades, seja pelas impressões de presença, linguagem e eflúvios magnéticos, seja pela conduta geral. E 10. Uso do vestiário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, alijando-se, porém, de objetos que costumem trazer jungidos ao corpo, como relógios, canetas, óculos e joias. Então vamos lá, agora André Luiz está falando aqui dos médiuns psicofônicos, médiuns de incorporação, aqueles que recebem as entidades na sua matéria, digamos assim. E ele está colocando 10 dicas importantes. Número 1. Desenvolvimento da autocrítica. Melindroso isso, hein?
Ou seja, o médium estar sempre consciente de si próprio, no sentido de ter uma visão coerente das suas próprias faculdades mediúnicas, do seu trabalho, do que ele consegue e do que ele não consegue. Via de regra, nós encontramos dois tipos de médiums. Aqueles que estão aqui e acham que estão aqui, são aqueles médiuns meio deprimidos, que não confiam em si, que estão sempre em crise, estão sempre em dúvida, sempre acham que não estão recebendo nada. Então é isso, o médium está aqui e ele se acha aqui. Mas você tem um segundo tipo de médium, que é aquele que é assim, ele topa tudo, ele é super confiante, ele tem plena convicção na própria mediunidade, ele acha que ele está sempre certo, que ele é um grande médium, então ele está aqui, mas ele acha que ele está aqui. E são raros aqueles médiuns que a gente encontra que estão aqui e que se veem aqui. Isto é autocrítica. Onde é que eu estou? O que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, onde é que eu acerto, onde é que eu erro, eu analisando o meu próprio trabalho. O que é um tanto quanto difícil, porque nós vivemos em tempos de pessoas mimadas, em que você aponta um erro da pessoa e ela fala: quem é você para me julgar? Sempre na defensiva, sempre agressiva, né? Então ela não tem humildade de aceitar que ela também erra, que é o que ele fala aqui no item 2, né? Aceitação dos próprios erros, um trabalho medianímico, para que se lhes apure a capacidade de transmissão. Gente, tem uma frase, eu não sei se ela é verdadeira, no sentido da sua autoria, mas dizem que Chico Xavier dizia que o médium perfeito é aquele cujo o produto do seu trabalho mediúnico é 90% espiritual e 10% dele. Não existe comunicação mediúnica 100%. Não existe ninguém que incorpora 100%. Tá? Por quê? Porque as ideias passam do espírito para o médium, do médium segue para outra pessoa. Nesse processo, ela perde um pouco da sua natureza e ela é contaminada com as ideias do médium. É um processo natural. O que não pode é quando a influência do médium começa a ficar muito grande. Então a gente fala, um médium que trabalha, sei lá, 50-50. Então o grau de animismo está elevado. Então, ou seja, tudo aquilo que ele fala, 50% é dele, 50% é do espírito. Ou seja, não pode confiar muito. E tem casos em que se inverte. Você tem 80% do médium, 20% do espírito. Aí você não pode confiar em nada nesse médium, né? Então, assim, todos os médiuns erram, todos os médiuns caem, todos os médiuns tropeçam, todos os médiuns passam na frente. Errar é humano, errar é mediúnico, todo médium erra. É por isso que a gente tem que ter abertura e é por isso que normalmente os trabalhos mediúnicos são em grupo, para que o indivíduo não dependa apenas da sua autocrítica para perceber os seus erros e esteja aberto para receber críticas dos outros, desde que sejam críticas construtivas que visem naturalmente melhorar a qualidade do serviço mediúnico, tá? 3. Reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. Acabei de dizer que toda comunicação passa pelo médium. Então o médium ele tem controle daquilo que ele vai dizer, daquilo que ele não vai dizer. Muita gente acha que um bom médium é aquele que não censura nada, que o espírito quiser xingar, xinga, o espírito quiser ameaçar, deixa passar. Só que não é, porque muitas dessas manifestações não têm um fim produtivo. Imagina, você esclarecedor, tá lá, o espírito incorpora e fala: eu vou te rasgar tudo, vou te furar, vou fazer um carro passar em cima de você, vou matar seus filhos. O espírito que é perverso, ele pode falar esse tipo de coisa. E se o médium transmite isso, ele vai deixar o esclarecedor muitas vezes apavorado. E isso vai ajudar no quê? Certo? Então o médium, ele é o responsável por aquilo que diz. 4. Abstenção de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço, que eu já falei, não preciso repetir. 5. Fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Veja, eu, a rigor, falando por mim, eu não vejo problema que o médium atue em 2 grupos mediúnicos distintos, a princípio. Na grande maioria das vezes não vai acontecer porque as pessoas mal têm responsabilidade para ir em um centro, imagine em 2. Mas vamos supor que existam esses 2 centros e a pessoa queira trabalhar nos 2. Qual que é o problema? Como cada grupo se organiza de uma determinada maneira,
essa pessoa ela precisa ter muito equilíbrio interno para entender quais são as regras de um grupo, quais são as regras de outro. Se ela começa a frequentar dois e ela leva influência desse para esse e traz desse para esse, ela vai arrumar confusão em dois grupos. Então eu entendo que a recomendação do André Luiz ela é razoável, né? É melhor você escolher um grupo e dedicar-se a ele do que ficar pingando em vários. Mas eu particularmente não vejo isso como impedimento. Se de tudo a pessoa tiver bom senso para fazer esse tipo de tarefa, por mim está tudo certo. Mas como eu disse, isso é raro. As pessoas mal têm compromisso para uma casa, imagina para duas. 6. Domínio completo sobre si próprio, para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Também já falei sobre isso. 7. Interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Essa é uma das coisas mais importantes. Se você trabalha numa reunião de desobsessão durante anos, você vai ver espíritos falando sobre o seu sofrimento gerado em anos. Se você for uma pessoa minimamente esperta, você vai entender que eles estão falando sobre possíveis cenários que um dia talvez você vivencie. Então você já sabe o que acontece com o suicida, você já sabe o que acontece com quem não perdoa. Então você vai colhendo essas experiências e elas têm forte material para que você trabalhe a si próprio e não faça como essas pessoas fizeram. É para isso, essencialmente, que o trabalho de desobsessão existe. Eu já falei isso aqui no estudo. Espiritualidade não precisa da gente para nada. Ah, mas então por que tem desobsessão? Porque, por um lado, facilita, mas eles conseguem fazer sem nós. E por outro, para que a gente tenha a oportunidade de aprender na prática, de sentir isso aqui na pele. E você vê um trabalho de desobsessão e as entidades em sofrimento, isso é por si só um estímulo muito grande ao nosso aprendizado. Então, está uma bela oportunidade para melhorar os nossos sentimentos, também a nossa cultura. E estude, viu? A trabalhar na desobsessão, estude. 8. Defesa permanente contra bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer o estímulo e a amizade de quantos lhe incentivem o coração ao cumprimento do dever. Olha, isso aqui é muito importante. Se no trabalho mediúnico a gente encontra acusadores, inimigos gratuitos, a gente também encontra bajuladores, puxa-saco, gente que quer, por um interesse próprio, bajular o médium, principalmente se for um médium com uma expressão mediúnica um tanto quanto mais evidente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil ser arrastado pelos elogios. Você é um grande médium. Tem uma história, né, que dizem que as pessoas vinham conversar com o Peixotinho, Francisco Lins Peixoto, que era um médium de efeitos físicos de materialização, e as pessoas falavam, cara, você é incrível, maravilhoso, a sua mediunidade é fantástica, e era mesmo. E conta-se que certo dia uma pessoa estava ali bajulando ele em sua casa, e a esposa do Peixotinho escutou a pessoa falando isso, você é um grande médium, você é o melhor médium do mundo, você é especial, e ele ali todo constrangido, muito humilde. A esposa dele se aproxima, vira-se para essa pessoa e diz, o senhor está muito enganado. Ele é apenas um médium com muitas e pesadas dívidas em relação ao passado, que recebeu de Deus um dom para poder tentar consertar um pouco dos erros do passado. Ele não tem nada de especial. E é aí que ele deu uma... Então, assim, a gente tem que viver... Aí tem um outro lado, né? Tem gente que pega e fala, não pode bater palma na palestra, não pode elogiar um palestrante, não pode elogiar um trabalho de um médico, são os extremos. Eu tenho como filosofia de vida seguir o caminho do meio do budismo. Se você não conhece, joga na internet. Caminho do meio budismo. Para mim é uma das filosofias mais simples e claras da humanidade. Evitar os extremos. Então, bajular, puxar saco, ruim. Mas também nunca elogiar, nunca contribuir, sabe? Isso também é ruim. São os extremos. Evite os extremos. Tente encontrar um ponto de equilíbrio. 9. Discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhe procurem as faculdades, seja pelas impressões da presença, linguagem e fluidos magnéticos, seja pela conduta geral. O médium, conforme o tempo passa,
e ele vai se aprimorando no seu serviço, ele começa a reconhecer mais facilmente a presença dos espíritos. Isso acontecia muito comigo. Estou aqui, trabalho de desobsessão vai começar, eu concentro, eu começo a sentir a presença do espírito, depois eu percebo se é homem, se é mulher, se é um espírito sofredor, se é um mentor, se é um bom espírito, se é mais ou menos. Você vai se habituando com o tempo a sentir e a compreender as nuances energéticas das entidades. E isso é muito importante para o médium que vai dar passividade. E por fim, uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, alijando-se, porém, dos objetos que costumem trazer jungidos ao corpo, como relógios, caneta, óculos e joias. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque pode fazer barulho. Eu me lembro de uma reunião de desobsessão que tinha uma mulher com um monte de pulseira. Então o espírito manifestava, ela fazia assim, ó, parecia um chocalho. Aí baixava a mão. Então assim, incomoda, né? Então se você está ali com um relógio, a entidade mais agitada pode bater, pode quebrar, se está com óculos, o óculos pode cair. Então assim, você sentou na mesa de desobsessão, você foca no trabalho. Então tira de você, tira a chave, tira relógio, tira celular, tira tudo que possa cair, fazer barulho, estragar, enfim, para que você não perca o foco da reunião. Bom, acho que era isso. A gente continua o próximo estudo a partir do capítulo 26, Equipe Mediúnica Passistas. Eita, olha só. Logo, logo nós vamos estar com a câmera melhor, se Deus quiser. Mas por enquanto é isso, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe, mostre para outras pessoas e até o nosso próximo estudo. Um abraço.